Bem-vindos ao simpósio Life da Jornada Online de Odontologia da FOUERJ. Eu sou a professora Ana Paula Calles, mestre e doutora em dentística e atual diretora do CETREINA. Vim hoje como moderadora desse simpósio para apresentar para vocês o simpósio de bichectomia. O simpósio será ministrado pela cirurgiã dentista, professora Andréa Tedesco, que é professora adjunta da UFRJ, doutora em odontologia com ênfase em dentística, possui treinamento no MARC, Miami Anatomical Research Center, e é palestrante nacional na área de odontologia orofacial. E pelo cirurgião plástico, Dr. Luiz Vitor Carneiro Júnior, que é ex-cirurgião assistente da clínica Ivo Pitangui, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos e da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. Ao final das apresentações, algumas perguntas selecionadas pela equipe da Teleodonto serão respondidas pelos palestrantes. Então, para participar, basta enviar sua pergunta ao vivo. Obrigada. Boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre a bichectomia no ponto de vista do cirurgião plástico. Bem, aonde a bichectomia se enquadra na cirurgia plástica? A cirurgia plástica, quando eu comecei, nós falávamos em cirurgia plástica do rejuvenescimento facial. Porém, isso não é muito bem adequado. Por quê? Porque nem toda pessoa que vai se submeter a um procedimento na face, ela quer um rejuvenescimento, ela quer uma melhoria estética. Tá? Então passou-se a entender a cirurgia da face, todos os procedimentos da face, como cirurgia estética da face. Porém, com o passar do tempo também, não é só a cirurgia que passou a ter uma melhoria estética na face do paciente. Outros procedimentos passaram a ser agregados, como preenchimentos, toxina botulínica ou botox, lasers, cuidados da pele. Então, com a evolução, percebeu-se que o capítulo da cirurgia plástica, onde está incluída a bichectomia, seria melhor ser chamado de procedimentos estéticos da face. Aí é que está embutida a bichectomia no rol dos tratamentos da cirurgia plástica. Mas para nós entendermos a cirurgia plástica, e principalmente a cirurgia plástica brasileira, que tem um destaque muito grande no mundo inteiro, nós temos algumas peculiaridades. Primeiro é o respeito pela pluralidade étnica e a variedade de pontos de vista estético. Nosso país é um país muito rico de etnias diferentes e cada um deles tem a sua beleza, a sua estética própria. No Brasil, o cirurgião plástico ele não busca puxar todo mundo para um determinado modelo. A gente busca trazer a beleza individual de cada pessoa para que isso seja valorizado e aí a gente consiga o nosso desejo, que é a felicidade. Para que a gente consiga um tratamento estético de qualquer natureza, temos que respeitar a pluralidade estética e principalmente a individualidade de cada um. Cada paciente tem os seus desejos, tem o seu incômodo, tem aquilo que, na verdade, está tocando o seu corpo no sentido que ele busca a melhoria. E também nessa questão de individualidade, vem o nosso momento de também dizermos, olha, o que o senhor está vendo, ou a senhora está vendo, ninguém mais está vendo. Então isso não deve ser tratado. Isso é um ponto muito importante quando nós estamos querendo fazer qualquer tratamento de natureza estética. É nós pensarmos no que o paciente está desejando e também nos limites que nós podemos oferecer, inclusive para segurança. Agora, a estética, ela é baseada totalmente em harmonia e equilíbrio. O que é a harmonia? Se você imaginar essa jovem aqui, você pode imaginar, poxa, ela tem um nariz talvez um pouco grande. Se você imaginar este olho é um pouquinho mais para dentro do que seria desejado. Se você imaginar esse queixo é um pouco grande, mas nós estamos analisando as coisas isoladamente. Quando nós vemos o todo e analisamos o equilíbrio e a harmonia, surge a real e verdadeira beleza da pessoa. Há necessidade de que tenha-se harmonia. Bom, e aí como nós vamos entender os procedimentos estéticos? Para a gente entender os procedimentos estéticos, nós temos que imaginar que os tecidos, eles sofrem com poluição, sofrem com a idade, e nós temos que abordar esses tecidos para que a gente consiga um resultado esteticamente agradável. E também, modernamente, nós temos que imaginar que a face
que é o nosso objetivo quando nós falamos de bichectomia, não é apenas uma só unidade. Nós temos subzonas, sub-áreas da face, que cada uma delas tem um tipo de forma de abordagem. Imaginando os tecidos, qual é o primeiro tecido que a gente tem que desejamos melhorar esteticamente? É a pele. A pele é o nosso primeiro momento, é o primeiro encontro quando nós olhamos no espelho, é com a nossa pele. Então a pele, quando nós pensamos em estética, ela tem que ser abordada, porque ela sofre diretamente e ela perde. O músculo também, com o tempo, o músculo vai sofrendo. Ou mesmo antes da pessoa envelhecer, cada pessoa tem um posicionamento muscular que pode ser melhorado, tem uma mímica que produz uma ruga, que também pode ser melhorado. E o nosso grande objetivo hoje, que é o acúmulo e a distribuição de gordura, que também é um ponto fundamental na estética facial. Bom, a pele, nosso primeiro momento quando olhamos no espelho, ela sofre com o nosso famigerado fotoenvelhecimento que todos nós queremos postergar, mas também não é só isso. Fatores químicos, fatores intrínsecos como doenças, remédios, tudo isso tem que ser pensado antes de nós pensarmos em algum procedimento estético. Então o procedimento estético ele começa pensando na pele. Não adianta a gente fazer outros tipos de procedimento se a gente não pensar nessa grande pavor que vai surgir, que serão as rugas. Como é que nós vamos pensar nisso? Eu gosto muito de mostrar esse slide, porque quando a pessoa vê essa imagem, a pessoa fica pensando nessa imagem aqui, na imagem envelhecida. Mas não é essa imagem que a pessoa tem que se focar. A pessoa tem que focar nessa imagem, a imagem jovem. Porque a partir dessa imagem jovem, cuidando, você vai construir uma imagem envelhecida com uma qualidade melhor. Então, não é isso que você tem que ver. Tem que ver isto. E como eu vou conseguir chegar aqui bonita. Além da pele, também sofre o músculo produz ruga, o músculo traz movimento, e aí com esse movimento nós vamos tendo diversos tipos de alteração que também não podemos esquecer, mas o grande momento nosso é o comprometimento do tecido adiposo. O comprometimento do tecido adiposo é variado no nosso rosto, inclusive no próprio pescoço. Você passa a ter muita gordura acumulada no pescoço, você passa a ter bolsa palpebral, e a distribuição de gordura, ela também muda com o tempo. E na própria pessoa, ou seja, você é jovem, mas a sua gordura às vezes está numa distribuição que não lhe agrada. Então aí é que nós temos os tratamentos que são a de abordagem no tecido adiposo. Bom, o tecido adiposo no rosto, ele não é como se fosse uma unidade só. Ele não é um bloco de gordura. Nós temos gordura na pálpebra superior, na pálpebra inferior, nós temos gordura no terço médio da face, nós temos gordura na mandíbula, que se vocês repararem bem, são grupos separados. Cada um desses grupos de gordura vai ter um componente e um papel na estética facial durante a juventude, e esse grupo de gordura vai ter uma evolução para a idade mais madura, que vai variar de pessoa para pessoa. Então existem pessoas que na idade jovem têm uma grande concentração de gordura no terço médio, que faz com que o rosto seja muito arredondado e que deixa elas insatisfeitas. E existem outras pessoas que têm pouca gordura no terço médio e que com o envelhecer vão ter ainda menos, que nós temos que ficar atentos. E essa imagem é interessante porque durante o envelhecimento a gordura muda o comportamento e vocês conseguem perceber que a gordura do terço médio ela não tem a ver com a gordura mandibular. São distintas. O processo de envelhecimento faz com que elas tenham comportamentos diferentes. Quando nós pensamos na estética do rosto, não basta nós entendermos os tecidos que têm que ser tratados e que têm que ser abordados. Nós temos que entender que o rosto são zonas diferentes. Por quê? Porque na testa, a pele, a gordura e o músculo é totalmente diferente da pálpebra, que é totalmente diferente do nariz, que é totalmente diferente da região zigomática. Então é importante, e hoje em dia isso é muito notório, que nós tenhamos tratamentos individualizados para cada região. Um tratamento único não consegue resolver
todas as questões, porque cada região é completamente diferente da outra. E você repara, inclusive, que aqui nós temos um destaque para a região orolabial. Por exemplo, se eu for submeter um paciente a uma cirurgia na face, a primeira coisa que ele tem que ter é a região orofacial completamente resolvida, ou seja, ele não pode estar no meio de um tratamento odontológico. Ele não pode estar, por exemplo, ir para o centro cirúrgico sem uma prótese. Ele tem que estar com o tratamento odontológico encerrado para que eu consiga saber como é que eu vou fazer o tratamento da face dele. E aí nós percebemos que, se nós temos tecidos diferentes no rosto, se nós temos regiões que são totalmente diferentes no rosto, nós temos hoje, para que consigamos oferecer um resultado natural e harmonioso, tratamentos também diferentes. Não existe hoje a ideia de um tratamento único que vai resolver todos os problemas. Na verdade, o resultado natural, o resultado que traz os melhores resultados, são combinações de métodos para que a pessoa atinja a felicidade. Se a gente imaginar a pele, hoje em dia nós temos métodos abrasivos, que são abrasões, lasers, peelings. O tratamento grande do cirurgião, que é o lifting, que ele faz a tração e reposicionamento do rosto. E isso nos dá muito conforto, porque no passado o cirurgião tinha que resolver tudo com a cirurgia, aí as cirurgias ficavam cirurgias artificiais. Hoje em dia nós conseguimos cirurgias muito mais naturais em todos os âmbitos, porque nós sabemos que podemos combinar com outras formas de tratamento. E não só a pele tem que ser tratada, mas como a gente viu, a gordura e o músculo tem que ser tratado. E aqui vai entrar a bichectomia. É um método de tratamento de acúmulo de gordura na nossa face, na região do terço médio. Assim é que a gente vai organizando os tratamentos. Então a pessoa fez um lifting, não quer dizer que não possa se beneficiar, por exemplo, com uma bichectomia. A pessoa fez uma bichectomia, não quer dizer que ela no futuro não vai necessitar de um lifting. Os tratamentos, eles vão se associando. Não quer dizer que, por exemplo, como nós falamos diferentes, que a pessoa no terço médio não possa se beneficiar da bichectomia e, de repente, sob o osso malar, se beneficiar do preenchimento. Ah, Luiz Vitor, poxa, se eu estou tirando tecido numa região, eu vou colocar preenchimento numa outra? Por que não? As regiões são distintas e têm procedimentos diferentes para que a gente consiga um resultado melhor. Então, quando a gente estava falando de músculo, o músculo ele fica flácido, então tem que ser tratado. E a gordura ela se acumula não só na região de terço médio, mas em outras regiões também, como no pescoço. Então, cada método tem o seu benefício. Então não adianta, por exemplo, você falar, não, eu vou fazer um botox aqui, eu vou fazer um preenchimento ali e que vai ficar ok. Isso não tem como. Agora, a bichectomia. A bichectomia, isso aqui são pessoas que são notoriamente conhecidas, que às vezes negam, ou dizem que não, ou dizem que sim, mas que a gente tem uma mudança de contorno exatamente no terço médio. E você repara que traz uma graciosidade muito grande para o contorno do rosto e uma delicadeza muito grande. Agora, você repara, são pessoas que têm um contorno facial que, mesmo jovens, elas têm volume nessa região. Porque é muito importante a escolha do paciente. Repara, essa mulher é linda, né? De todos os jeitos, mas repara que o contorno dela, olha como ficou mais delicado. Então, é um procedimento feito em pessoas jovens. O que é fundamental quando vai se fazer um procedimento que envolve diminuição de volume no terço médio em pessoas jovens? É nós pensarmos como poderia ser o processo de envelhecimento, porque cada um tem um processo diferente. Então, existem pessoas que, por outro lado, têm uma tendência, ou já se apresentam, com grandes afundamentos no rosto. Então, essa pessoa, ou pessoa que, mesmo jovem, já tenha um contorno muito marcado, evidentemente, não é um caso para que a gente possa tirar volume, porque são pessoas que têm uma tendência a ficar afundados. Como também são os pacientes, são muito frequentes hoje em dia, que tomam coquetéis por problemas de vírus, eles têm afundamento no terço médio. É outro tipo de caso. E aí nisso, como por exemplo, repara, então esse paciente inclusive tem uma simetria.
Você repara? Então esse paciente, quando ele esteve, ele falou que essa assimetria ele tem desde os 15 anos. E esse afundamento ele tem desde os 18 anos. Então são casos que não são bons candidatos para a bichectomia. Entretanto, a bichectomia é um procedimento estético que vai abordar o terço médio da face, reduzindo o volume que é produzido por um acúmulo organizado de gordura de bichá. Ele tem um papel já definido no rol das cirurgias para embelezamento e estética facial. Entretanto, sempre é importante que o paciente seja muito bem avaliado, sua forma de envelhecimento seja muito bem analisada, para que a gente evite que a face fique com a perda de volume naquela região no momento lá na frente. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Depois nós teremos diversas perguntas abertas ao público. E agora eu chamo a minha amiga Andréia para que ela passe todo o seu conhecimento sobre bichectomia. Olá, boa tarde. Inicialmente eu queria agradecer à comissão organizadora da jornada pelo convite de estar aqui numa casa onde eu fiz a minha pós-graduação toda, meu mestrado e meu doutorado, dizer que é muito gratificante poder retornar aqui mostrando um pouquinho dessa nova filosofia de odontologia que a gente tem trabalhado. Então, muito obrigada pelo convite e dizer que é um prazer muito grande estar falando aqui junto com o Luiz Vitor, um amigo meu médico, me operou, uma pessoa que eu tenho uma confiança muito grande, e ver como a gente pode, hoje em dia, unir essas especialidades, tanto a medicina na parte da cirurgia plástica, quanto a dermatologia, com a odontologia, para que a gente possa ter um único objetivo, que é a excelência de tratamento para os nossos pacientes e efetivamente acabar de uma vez por toda com qualquer rixa ou com qualquer inimizade que possa existir entre essas carreiras, ok? Bom, eu queria fazer uma referência inicial às 3 universidades, às 3 locais, né, que foram importantes na minha formação. A UFRJ, que foi onde eu fiz a minha graduação e hoje em dia é onde eu leciono, onde eu dou aula. A UERJ, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E a UMARC, que é uma instituição em Miami, um centro de anatomia com cadáveres frescos, onde eu consegui efetivamente aprender e dominar os novos conceitos da odontologia orofacial, que é onde eu tenho ultimamente falado bastante. Então foram os lugares por onde eu passei, que eu pude aprender um pouco do que eu vou falar aqui para vocês. Bom, me deram 15 minutos, quem me conhece sabe que é difícil, mas eu vou tentar. Então eu vou tentar abordar 3 temas durante a nossa apresentação. Primeiro seriam as indicações da bichectomia. Depois eu vou falar um pouquinho da anatomia da bola de bichá, para a gente entender um pouco quais são os pacientes que realmente têm indicação e não, como é que isso acontece. E por último eu vou fechar com a técnica e apenas um caso clínico para que vocês possam entender um pouco de como a gente indica, como a gente faz a cirurgia e o resultado que a gente obtém. Bom, como o Luiz Vitor já falou um pouco, a bichectomia ela consiste na remoção do corpo adiposo da face, onde a gente vai sempre tentar fazer com que exista um afundamento no terço inferior para que a gente marque a face do paciente dessa forma. Então esse seria o objetivo da cirurgia de bichectomia. A bola de bichá, ela é uma gordura, ok? Um tecido envolvida por um tecido conjuntivo, encapsulada. Essa bola de bichá, ela está presente numa região mais extensa da face, onde eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e a gente remove parcialmente ela. Muitas pessoas perguntam assim, mas você não removeu toda a bola de bichá? Não existe isso. Não existe remover todo o tecido. A gente remove somente a porção bucal que eu vou mostrar para vocês. Existe na literatura alguns sinônimos, né? Caso a gente venha buscar nos artigos, a bola de bichá ou bichectomia a gente pode encontrar como coxim gorduroso da face, corpo adiposo da bochecha, bola de bichá, como é mais conhecido, ou buccal fat pad, onde a gente encontra nos artigos que não são nacionais. Então, essas são as terminologias, quando a gente for buscar alguma coisa na literatura para poder trabalhar com isso. Quais seriam as indicações dos pacientes para a bichectomia? Bom, como o Luiz Vitor falou muito bem, não é qualquer paciente que tem indicação. Infelizmente, por ser um procedimento fácil de ser feito
e que está na moda, entre aspas, muitas pessoas estão fazendo isso sem conteúdo, sem contexto, né? E a gente precisa efetivamente parar com isso, identificar os pacientes que precisam ser operados, para que a gente possa fazer sempre as cirurgias de uma forma correta e que o paciente tenha no final o objetivo que ele quer alcançar. Então, a primeira indicação são pessoas magras com aparência de sobrepeso. A bichectomia não é indicada para pacientes que estão em excesso de peso. A pessoa não vai emagrecer e nem ter uma aparência mais magra porque fez a bichectomia. Caso essa pessoa esteja com excesso de peso, o que a gente vai conversar é: o ideal é que você primeiro emagreça e depois venha fazer a bichectomia para que a gente possa efetivamente marcar o seu rosto. Por que isso? Luiz Vitor mostrou os coxins gordurosos externos da face. Esses coxins gordurosos são os que são responsáveis por aumentar ou diminuir de volume conforme a pessoa aumenta ou diminui de peso. A bola de Bichat está localizada um pouco mais internamente, eu vou mostrar para vocês. Então, se você tem coxins gordurosos externos com muito volume, não adianta você fazer a cirurgia de bichectomia porque ela não vai aparecer, porque o rostinho da pessoa está muito gordinho. Então, essa parte externa, esses coxins que aumentam e diminuem com o peso, eles precisam ser diminuídos, ou seja, a pessoa tem que estar no peso certo, para aí sim a bichectomia poder fazer o resultado de marcação da face. Desproporção entre o rosto e o corpo, ou seja, as pessoas que são magrinhas, mas que têm o rosto muito arredondado, que têm uma aparência mais gordinha. Falta de harmonia entre os componentes faciais, ou seja, mais uma vez, rosto tendendo ao quadrado ou triângulo invertido. Transformação de uma aparência fleumática, que nada mais é do que os pacientes que têm rosto quadrado ou redondo. E psicologicamente, Freud divide os seres humanos em 4 tipos de personalidade: fleumática, melancólica, colérica e sanguínea. A fleumática são aquelas pessoas que têm uma aparência mais angelical, que são mais calmas, mais discretas, mais tímidas. Essas pessoas tendem a ter um rostinho mais redondo. Na hora que eu transformo esse rosto e tiro e marco ele com a bichectomia, eu automaticamente mudo a forma como as pessoas enxergam aquele indivíduo. A personalidade fica diferente. Quando eu marco e deixo ângulos mais retos, mais definidos, a personalidade fica um pouco mais forte. Então é importante a gente conversar com o paciente para saber se esse é o objetivo. Se não quer ficar com a carinha angelical, aquela carinha redonda, e sim com uma cara mais imponente, com uma face onde a gente tem linhas mais marcadas. Um rosto muito redondo e excesso de volume interno na mucosa jugal, com ulcerações frequentes, os pacientes que mordem a bochechinha. Aí seria uma indicação funcional da cirurgia de bichectomia. Como indicação exclusivamente estética, pessoas que desejam esculpir a face ou simplesmente valorizar as características mais esqueléticas na hora que a gente afina, diminuindo o volume do terço inferior. Então eu posso ter indicação funcional ou indicação estética, tá ok? Contraindicações. Pacientes que têm doenças de base não controladas são contraindicados para qualquer tipo de cirurgia, ok? Para bichectomia também. Pacientes que estão em uso de anticoagulantes, ainda existe um pouco, hoje em dia, um pouco de discussão com relação a isso. Alguns médicos já liberam os pacientes para fazer a cirurgia, outros não. Mas o que eu diria é que a gente precisa sempre ter um laudo médico para que ele autorize o paciente a ser submetido à cirurgia, já que ela é feita em nível ambulatorial. Pacientes hemofílicos, pacientes com problemas psicológicos. Isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o paciente acha que você, fazendo a cirurgia de bichectomia, vai resolver os problemas da vida dele. Então ele está triste, ele está com problema, a mulher, o marido largou, e aí ela acha que vai fazer a bichectomia, vai ficar bonita, vai conhecer um marido novo, vai casar e todos os problemas estão solucionados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as perspectivas dos pacientes e em eles colocarem todos os problemas emocionais dele em cima de um procedimento estético, tá bom? Que a gente não resolve isso, a gente resolve sim esteticamente o contorno da face, mas não os problemas psicológicos. Pacientes que apresentam flacidez facial e idade avançada são contraindicados para a bichectomia como procedimento isolado. Como o Luiz Vitor falou muito bem, eu posso associar a bichectomia com outros procedimentos, preenchimento, toxina, até mini lifting, fios de sustentação, o que quer que seja, para que esses pacientes que estejam nessas duas situações possam se submeter à cirurgia de bichectomia. André, você faz bichectomia em pacientes mais velhos? Faço.
se ele tiver indicações para bichectomia e avaliar junto com a bichectomia quais são os outros procedimentos que ele precisa para que eu tenha estética. Ela, como um procedimento isolado, muitas vezes não é suficiente para que a gente atinja as perspectivas do paciente. Estou certa, Brigitte? Bom, então o que é a bola de Bichat, né? Anatomicamente, onde que ela se localiza? Ela é uma gordura que começa na porção temporal, desce, se estende até a porção do terço médio da face e volta, vira e vai para a porção do pterigóide. Ela está entre o músculo masseter e o bucinador. Observem nessa imagem, eu tenho o bucinador e o masseter e a bola de Bichat que passa por baixo deles e se insere na região temporal. Aqui eu tirei o arco zigomático, tirei uma parte do masseter e consigo ver toda a extensão da bola de Bichat. Então, na verdade, como eu quero vincar o paciente nesta região, é essa porção, chamada porção bucal, que a gente vai remover da bola de Bichat. Aqui em cima ela está inserida, aqui atrás ela está inserida também, a gente não remove essas regiões da bola. Bom, aqui está ela, mais uma vez, inserida na região de temporal, o buccal fat pad, ok? Passa por baixo do zigomático, por cima do bucinador e atrás do masseter e retorna, dá uma volta na extensão pterigóide dele. Então eu tenho a extensão temporal, que permanece, eu tenho o corpo da bola de Bichat, que permanece, a extensão bucal, que é o que eu removo durante a cirurgia de bichectomia, e a porção do pterigóide que fica inserida lá atrás na musculatura. Portanto, eu tiro apenas uma parte da bola de Bichat. Ah, mas essa parte que eu tiro, eu vou tirar ela toda ou menos, né? Na verdade, isso vai durante a técnica do quanto a gente consegue desenrolar essa bola. Na hora que ela começa a ficar presa e tracionada, o paciente muitas vezes sente repuxando aqui no temporal, a gente tem que parar, ok? E apenas remover a parte móvel dela. Em termos de profundidade, aonde essa bola de Bichat ela se localiza, né? Como o Luiz Vitor falou, eu tenho os coxins gordurosos externos, que são esses que estão mais do lado de fora do rosto, que são responsáveis pelo rostinho mais gordinho dos pacientes que estão em sobrepeso. Ele aumenta e diminui de volume, então me deixa o rosto mais redondo ou menos redondo. E a bola de Bichat, ela está entre o músculo masseter e o músculo bucinador. Bucinador e masseter, tá ok? Então a bola de Bichat está aqui. O melhor acesso, sem dúvida, internamente, né, pela mucosa jugal. Eu vou atravessar durante a minha incisão o bucinador para que eu chegue na bola de Bichat. E uma das estruturas muito importantes que eu preciso tomar cuidado é com o canal de Steno, o ducto da glândula parótida, para que eu não tenha nenhuma intervenção sobre ele. Na técnica que a gente utiliza, a gente elimina completamente qualquer problema que a gente possa ter sobre o ducto, tá? A gente tenta trabalhar de uma forma muito previsível durante o procedimento cirúrgico. Mas sabendo que as estruturas mais nobres estão mais localizadas do lado externo da face, como parte de inervação, artéria facial, que é uma artéria que a gente precisa se preocupar. Então, eu acredito que trabalhando da forma correta, com acesso correto, na localização certa, a gente não venha ter problemas de intercorrências durante a cirurgia, ok? Então, vou mostrar para vocês um caso clínico de uma paciente que buscou, a Rafa. Na verdade, a Rafinha, ela tinha uma assimetria de face. Se vocês forem observar, ela tem um rosto mais tendendo ao quadrado, talvez até abrindo um pouco na região inferior. Então, uma paciente magrinha, Rafinha desse tamaninho, tem 40 quilos, então é bem magrinha com esse rosto bem redondinho. Então, é uma indicação clássica para a gente fazer a bichectomia, né? Observem que a gente tem uma distância, eu digo sempre, preste atenção, na análise de face do paciente, a distância bigoníaca, ela tem que ser sempre menor do que a bizigomática. Então, eu preciso que essa seta superior seja sempre maior do que a inferior, para que eu tenha um paciente com o rosto tendendo ao triangular, que é o padrão de estética atual, mais seguido pelas pessoas. Então, a Rafa, ela tem um rosto com as distâncias iguais, né? Então, eu preciso identificar no rosto do paciente aonde está o meu problema. Então, essa máscara, chamada máscara FI, desenvolvida por um cirurgião plástico chamado Steven Marquardt, a gente enquadra a máscara no rosto, sobre o rosto do paciente, os olhos, a sobrancelha, a boca, o nariz, e aí sim a gente identifica o que é que está sobrando, né? E a gente vê facilmente, já dava para ver sem a máscara, e agora com a máscara, então, a gente vê facilmente que
A região lateral de terço inferior e médio dela é onde a gente tem excesso de tecido, é onde eu preciso afinar. Portanto, uma paciente que tem indicação precisa para cirurgia de bichectomia, tá? Então, na hora que eu removo essa porção do rosto, perdão, comecei. Só um minutinho, deixa eu só voltar. Foi. Deixa eu só passar a animação, desculpa. Na hora que eu removo a porção inferior do rosto dela, eu vou tender a triangularizar isso daqui. Não quer dizer que eu vá modificar, o padrão de face do paciente. Isso não acontece com a bichectomia. Eu não tiro meu paciente de uma face quadrada e coloco numa face triangular. Não é isso. O que eu faço é dar uma ilusão de ótica ao criar uma região de sombra de que o meu rosto tende a triangularizar. Tá ok? A gente não muda. A única cirurgia que muda, padrão de face, o paciente, cirurgia ortognática. Tá ok? Com a bichectomia a gente não tem isso. Então, o ideal é que a gente entre dentro do que a gente chama de triângulo da beleza, que é o perfil mais comum entre os modelos de beleza e o mais buscado nos procedimentos de estética facial. Então, na hora que eu crio uma área de sombra, ok? Nessa região, eu vejo que essa paciente ela tem um rosto quadrado, mas tendendo ilusoriamente ao triangular. Então, quando a gente demarca uma linha entre o arco zigomático e a base da mandíbula, uma linha entre o arco zigomático, onde eu preciso ter volume, que é o volume de malar, e a base da mandíbula, onde eu tenho um ângulo bem marcado. Quando eu crio essa linha, eu direciono o vértice do meu triângulo para a região inferior da face, deixando ela com um aspecto mais harmônico, mais estético, dentro dos padrões de beleza atuais. Vou mostrar um vídeo para vocês de como é o procedimento e depois eu falo um pouco. Rafinha, fala pra mim, tá feliz? Muito! Vai ficar sem bochecha? Sim. Bota a mão assim, ó. Vai ficar magrinha. Beijo. Pronto. Ducto de steno, né? Que a incisão é pra... Aí o ducto tá correndo aí, então você tem que ir um pouquinho abaixo. Posterior à saída, paralelo inferiormente ao ducto. Beyond the deepest land of truth.
A cirurgia de bichectomia, então, é um procedimento super rápido. Como vocês viram, a gente sempre opta por trabalhar com o bisturi elétrico para minimizar sangramento e, efetivamente, a gente conseguir enxergar todas as estruturas que a gente está atravessando até chegar na bola de bichar, para que a gente não tenha problema. As estruturas têm cores diferentes, a musculatura é muito vermelha, nós temos a fáscia, que é esbranquiçada, nós temos a cápsula da bola, que é esbranquiçada, e nós temos a gordura, que é amarelada. Então, na hora que você tem um campo limpo, você efetivamente consegue enxergar cada passo que você está atravessando. Então, você faz a incisão, passa pela mucosa, chega na parte do bucinador, que é um vermelho mais intenso, atravessa o bucinador, chega na cápsula da bola, enxerga o amarelinho e aí sim você, com segurança, remove o tecido. A gente sempre indica que a gente faça a incisão dos dois lados, abre o lado direito, acha a bola de bichar, abre o lado esquerdo, acha a bola de bichar e aí sim a gente começa a remover para não correr o risco de tirar de um lado e não encontrar do outro. Bom, com 3 dias, essas são fotos enviadas pela própria paciente, com 3 dias a gente já tem um início de uma marcação na região inferior do rosto. Com 3 meses a gente já vê efetivamente o resultado final. A cirurgia a gente precisa aguardar os 3 meses para que o corpo e o rosto vão se acomodando, para aí sim a gente ver o resultado. Então a gente olha a Rafinha, que tinha um rosto muito arredondado, uma pessoa que tem baixo peso, um bom controle, e aí a gente consegue efetivamente afinar o terço inferior do rosto dela, ok? 1 ano depois, uma fotografia dela, e aí a gente consegue identificar. Ela ainda continua tendo um rosto quadrado, eu não tenho como, mais uma vez, não é uma cirurgia ortognática, é uma cirurgia de tecidos moles, então ela continua tendo um rosto quadrado, mas eu consigo criar uma área de sombra que faz com que eu tenha um aspecto mais triangular. Então, muitas vezes, o procedimento que a gente usa muito junto com a bichectomia é o procedimento de preenchimento. A Rafa não precisa, mas muitos pacientes, a gente faz preenchimento com ácido hialurônico na região de malar, preenchimento com ácido hialurônico na região de ramo de mandíbula, de base de mandíbula, para que a gente possa valorizar a marcação do ângulo. Então, como ela não precisava, ela já tinha volume, tanto na região de malar quanto no ângulo de mandíbula, não há necessidade, só a bichectomia é suficiente para que a gente possa vincar. Mas aqueles pacientes que têm o rosto muito magrinho e quer marcar, você pode, além da bichectomia, associar os preenchedores para que a gente possa efetivamente ter regiões de reflexão de luz, sombra e reflexão de luz. E aí sim, criar o que a gente chama de linha Oggi, que é conhecida como uma linha das curvas da beleza do corpo e da face do paciente. Então, a linha Oggi nada mais é do que 2 S's, né? E a gente, juntos, vem da arquitetura ogival, né? Então, ela faz uma linha côncava na região de malar, convexa na região da bichectomia, então onde a gente faz. E aí você cria essa ilusão de um rosto triangular. A Rafa tem um excesso de tecido, de volume próximo ao ramo da mandíbula por conta de masseter, de volume de masseter. Então, se eu quiser diminuir um pouco isso, eu trabalho com toxina botulínica para que eu possa amenizar esse volume que ela tem. Como o lado direito é um pouquinho maior do que o lado esquerdo, a gente trabalhou com unidades diferentes. Ok? Então, aqui está um resultado dela. Hoje em dia, a Rafaela é fisioterapeuta, dá aula de bichectomia comigo e me deu o caso dela todinho para a gente poder estar falando. Então, o resultado que a gente conseguiu com apenas a bichectomia e um pouquinho de preenchimento de lábio. Ela deu uma melhorada na sobrancelha também, o cabelo está mais bonito, tudo ficou melhor, né? Então, está aqui o resultado que a gente consegue com procedimentos simples, na verdade, mas que precisam ter indicações corretas, para que a gente não faça de forma errada e que as pessoas não venham falar mal da odontologia. É isso que eu peço para vocês, tá ok? Agradeço de coração a atenção, obrigada, meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida e eu puder ajudar aí ao longo da semana, do mês, é só me procurar, tá bom? Muito obrigada. Algumas perguntas dos nossos seguidores do Teledon. Vamos lá. Primeiro, professor Luiz Vitor, como vai ficar esteticamente, doutor, ao envelhecer um paciente que tenha sido submetido à cirurgia de bichectomia? O envelhecer do paciente submetido à bichectomia, porque o envelhecer, como a gente conversou, ele tem
várias camadas do tecido do rosto que vão envelhecendo. Então, esses tecidos, eles vão seguir o próprio traço normal daquela pessoa, a característica daquela pessoa. Pele, musculatura e a gordura externa vão envelhecer da mesma forma, elas vão descer. Então, o fato da pessoa ter se submetido à bichectomia ou não ter se submetido à bichectomia, a gordura que se acumula na região mandibular, a gordura que existe sobre o zigoma, toda essa gordura, ela vai ter um processo descendente, ela vai se acumular na porção inferior, ela tendo feito bichectomia ou não. Ela vai ter um acúmulo de gordura na região cervical, tendo feito bichectomia ou não. Então ela vai seguir o padrão dela de envelhecimento normal. Eventualmente, pode ser que ela mantenha ainda o triângulo inferior da face, mas o resto de todo o processo vai seguir inalterado. Perfeito, obrigada. Uma pergunta da Aline Angel. Gostaria de saber se perda de gengiva está relacionada à perda de gordura facial. Como? Se a perda de gengiva está relacionada à perda de gordura facial. Aline, não tem nada a ver. Na verdade, a gengiva é um tecido isento de gordura. Então, são duas estruturas totalmente diferentes, tá bom? Uma pergunta também vinda da Alessandra Brandão. A bichectomia futuramente não traria prejuízos na estética facial quando a pessoa envelhecer? Foi justamente o que eu respondendo a pessoa, ela tem né? que ser, porque na verdade a gente está partindo do princípio que são pessoas que vão se submeter à bichectomia e tem um estudo, uma avaliação feita adequadamente. Evidentemente, se a pessoa tem uma tendência de já ter o rosto marcado, já tem essa porção da face encovada, ela vai ter uma tendência no envelhecimento de quando essa gordura descer, ficar ainda mais encovado. Mas aí nós estamos falando de um paciente que vai se submeter à bichectomia sem indicação de bichectomia. Aí esse paciente, ele vai ter um afundamento exagerado nessa região. Se a gente for submeter à bichectomia um paciente com boa indicação, aí é outro caso. Eu gosto muito de falar o seguinte, o que vai acontecer com o paciente quando ele ficar mais velho? Ele vai ficar mais velho. Tendo feito a bichectomia ou não tendo feito a bichectomia. Todos nós envelhecemos diariamente. Envelhecimento é um processo contínuo. Envelhecimento da pele, com perda de colágeno e elastina e flacidez de face. Envelhecimento da estrutura óssea, onde você tem toda uma diminuição do volume ósseo, aumento do globo ocular, então você começa a perder base para a estrutura. Envelhecimento dos tecidos gordurosos, como o Luiz Vitor falou, envelhecimento muscular. Então é um processo contínuo. Então fazer a bichectomia com indicação correta é simplesmente para você vai ter um resultado estético naquele momento que vai ser agradável. No futuro, quem fez ou quem não fez vai precisar fazer procedimentos estéticos também. Ou seja preenchimento, ou seja um lifting, ou fios de sustentação. Então, o envelhecimento ele é contínuo e não é porque você fez a bichectomia que você vai envelhecer de uma forma diferente. Não. E quem quer se cuidar, quem quer ficar melhor, vai precisar fazer procedimentos ao longo da vida. Nenhum deles isoladamente, em algum momento, vai resolver o nosso problema. Infelizmente, estamos escravos do Luiz Vitor para sempre. Não tem jeito. Adianta. Porque, na verdade, o que eu costumo dizer para as pessoas é que o envelhecimento é como se fosse um filme que está correndo. Quando nós fazemos qualquer procedimento, ou menor ou maior, nós tratamos um momento isolado. E aí cabe ao paciente fazer uma manutenção para que esse filme tenha um transcorrer, um enredo mais agradável. Perfeito. Uma pergunta que veio da Maria. Como é o pós-operatório da cirurgia? Bom, o pós-operatório ele é muito simples. Um dos grandes problemas que a gente teve há um tempo atrás, no início, quando eu comecei a operar principalmente, era o fato do paciente não ter dor nenhuma, não ter desconforto nenhum, muitas vezes não inchar, fazer com que ele voltasse às atividades dele de uma forma muito rápida e logo depois, na sequência, a gente tinha problemas. Então, atualmente, a gente trabalha com o kinesiotaping, que é como se fosse um curativo para a cirurgia, onde a gente coloca na face do paciente a banda elástica, né? A Rafa, que é essa paciente que eu operei, que é fisioterapeuta, ela que dá essa parte da aula pra gente, do curso. Então, isso serve como um curativo. O paciente tem que ficar uns 4 dias com esse taping e aí obriga o paciente a ficar em casa. E aí ele consegue passar por esse período inicial de uma forma melhor.
mas de um modo geral, uma cirurgia que não tem grandes desconforto, tá? Não tem dor. O que pode acontecer, e acontece com bastante frequência, é o edema. Mas o edema, com o kinesiotape, a gente consegue evitar bastante, porque ele funciona, além de uma compressão para marcação, de um curativo para deixar o paciente em casa, ele também funciona como uma bandagem para fazer uma drenagem para os linfonodos do pescoço, e com isso a gente diminui o edema de uma forma mais rápida. Perfeito. Bom, qual o valor médio, uma pergunta da Jéssica Ferreira, qual o valor médio da cirurgia? O preço médio varia entre o cirurgião dentista e o cirurgião plástico? Essa é uma pergunta para os dois. Bom, O que acontece é o seguinte, essa coisa tem que ser tudo muito bem avaliada, né? Sim, sim. Olha, eu vou dizer assim, é uma cirurgia, é um procedimento cirúrgico com um resultado muito bom, e eu acho que as coisas têm que ter valor de acordo com o que elas proporcionam para o paciente. Então não é porque é uma cirurgia onde a gente não tem muito custo que a gente gasta. Eu uso bisturi elétrico, então não gasto nem lâmina de bisturi, eu gasto um fio de sutura, um campo cirúrgico, 2 pares de luva estéril. Então o gasto durante a cirurgia é muito pouco, mas o comprometimento que nós dentistas e cirurgiões temos é muito grande. Então eu acredito que a gente não deva banalizar de forma alguma o procedimento. Acho que a cobrança ela tem que ser uma cobrança boa, e acho que ela não deve diferenciar com relação ao cirurgião e ao dentista. A grande diferença talvez seria que o cirurgião deve fazer isso em centro cirúrgico. O cirurgião né? gosta de hospital. E aí fica mais caro por conta do hospital, por conta do anestesista e de tudo isso. Perfeito. E qual seria, no caso, a sua opinião quando falam que estamos formando uma geração de bulldogs para o futuro? Adoro isso. Não, isso é o seguinte, o que a pessoa chama de bulldog é a gordura em torno da mandíbula, a gordura superficial que desliza com o envelhecimento e se acumula em torno do mento. Então esse processo ele vai acontecer independente de qualquer outro procedimento na gordura de Bichat que seja feito. São coisas paralelas, uma coisa não vai interferir com a outra. E no slide que eu mostrei, são grupamentos de gordura distintos. Não só por serem mais superficiais e profundos, mas eles têm coberturas diferentes. Uma coisa não vai interferir com a outra. Uma comparação que eu acho interessante é a lipoaspiração, né, da barriga, por exemplo. Quando você faz uma lipoaspiração, você está removendo gordura. E não é porque você removeu a gordura que a barriga vai cair. Na verdade, quem faz lipoaspiração faz para a barriga ficar menor. Então, não é porque eu removi a gordura que vai cair a minha bochecha. Não tem a ver. Ela vai cair por outros motivos. Então, assim, o bulldog, né, a formação do jaws, ele vai acontecer independente de você fazer bichectomia ou não fazer bichectomia. E uma coisa que a Andrea falou muito bem na aula dela é não indicar a bichectomia no paciente que tem associado flacidez. Porque aí, na verdade, esse paciente já apresenta esse bulldog. Então, não é o caso. Ele vai tratar esse bulldog com um lifting, que vai esse bulldog, e com a bichectomia ele vai remodelar o contorno, proporcionando esse triângulo invertido. Luiz Vitor, posso fazer uma pergunta também? Por favor. Num caso desses, né, que tem uma flacidez, e aí a gente poderia fazer a bichectomia associada ao lifting. Qual seria a ordem? O que faria primeiro? Eu gostaria que primeiro fosse feita o lifting, Tá. porque na hora que você faz o lifting, você reposiciona todos esses tecidos e aí você pode projetar melhor esse triângulo. Entendi. Porque o meu receio de fazer a bichectomia precocemente é que a bichectomia vai tratar uma região, né? Quando você fizer o lifting, de repente, essa gordura daqui, quando você reposicionar, matar o resultado que já foi obtido com a bichectomia. Entendi. E eu também acho que seria o ideal fazer em momentos distintos, para que você possa ver direito o tanto que você precisa, para não acontecer de você, de repente, fazer um pouco menos ou um pouco mais, fazer na medida certinha. Na hora que a gente fala disso, eu acho que o que vem na nossa cabeça é esculpir o rosto do paciente, né? Então, o Luiz Vitor com o lifting traciona a pele,
a gente com a bichectomia tenta demarcar o vinco Sim. e depois, se necessário for, a gente associa preenchedores para marcar malar, para marcar ângulo, e aí a gente vai esculpindo de um modo geral o rosto do paciente com associação dos procedimentos. E essa ideia de associação, porque às vezes a pessoa, o espectador, ele imagina, eu vou fazer um procedimento e não farei outro. Não existe isso, porque você fazendo os procedimentos conforme vai tendo a indicação em cada região, você vai tendo o melhor resultado com mais harmonia. Porque hoje a gente faz, por exemplo, uma cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico na face, independente do que seja, porque você sabe que você pode parar num determinado momento, oferecendo grande naturalidade, porque você tem como complementar com outros procedimentos que vão associar bons resultados e sem interferir com o paciente. No passado, quando o cirurgião ele isoladamente só tinha cirurgia para tratar o rosto, ele acabava tendo que fazer uma tração um pouco maior. E aí vinham aqueles resultados antigos das senhoras que hoje têm 80, 85 anos, são aqueles resultados que são um pouco mais artificiais. Porque naquela época não existia essa complementação de diversos métodos que cada um poderia ajudar um pouco e no fim o resultado ser o melhor para o paciente. Mais estético, mais harmônico. E uma pergunta da Maria Isabel: qual o limite entre o dentista e o cirurgião plástico? Se for a 1000, assim, igual a 1000, o Luiz Vitor, nem eu. Mas de uma maneira geral. Isso é muito complexo, né? Porque, na verdade, existe uma questão de reserva de mercado, eu acho que nós temos que pensar no grande objetivo nosso, que é o paciente. E nós temos que pensar em oferecer ao paciente boas indicações, segurança, bons tratamentos, seriedade no acompanhamento. Então, eu acho que esse é que é o grande princípio, né? Então, e aí a gente... houve esse embate também entre o cirurgião plástico e o dermatologista. Esse embate, eu acho que, se nós pensarmos como grupos de profissionais, sempre vai acontecer. Mas o importante é que, entre os profissionais, entre as pessoas, a gente foque no que é o melhor para o paciente. E muitas vezes a pessoa que faz aquilo todo dia é melhor do que a outra que faz eventualmente. E a gente, houve uma época, quando eu comecei a fazer cirurgia plástica, o cirurgião plástico fazia o nariz, fazia o septo, fazia o corneto, fazia toda a estrutura. Hoje em dia, cada vez mais, sabe-se que quem vai oferecer o melhor resultado na estrutura interna é o otorrino. Porque o otorrino faz aquilo todo dia. E o cirurgião plástico faz aquela parte estética todo dia. Então o cirurgião plástico vai oferecer o melhor para aquele paciente. Então eu acho que a gente tem que focar no que vai ser o melhor resultado para o nosso paciente. Perfeito. E qual mais uma pergunta, qual a idade indicada? Essa pergunta é da Livânia. Eu acho que a idade não é o mais importante. O mais importante é a avaliação da face do paciente para saber se tem indicação. A gente não vai trabalhar com menores de idade, não vejo essa indicação. Acho que a pessoa tem que ter já seus 21 anos. O que acontece? Assim, eu falei durante a aula sobre mudança na personalidade. Se a gente observar uma paciente que tem um rostinho redondo, ela tem uma aparência mais angelical, uma aparência mais infantil. Na hora que a gente vinca e faz a bichectomia, você transforma o rosto daquela pessoa, seja mulher ou homem, numa imagem mais forte, mais velha, mais decidida, mais agressiva um pouco. Então, qual é a idade que eu posso fazer isso? Né? Será que aquela pessoa ela ainda está numa idade mental de ter uma aparência mais redondinha, mais angelical, ou ela já quer, por exemplo, é uma pessoa que subiu na vida e vai virar presidente de uma empresa e precisa ter uma aparência mais forte, mais dominante, né? Quando a gente faz dente, né, estética de sorriso, sim, nesses casos a gente geralmente trabalha com dentes retangulares, com linhas retas, que traduzem força, uma personalidade mais colérica, mais sanguínea. Então, a mesma coisa com a bichectomia. Na hora que eu mudo a aparência, isso é muito importante para os homossexuais. Porque você tira um rosto redondinho, de anjinho, para um rosto mais agressivo, mais másculo. Então, a gente precisa saber se esse é o desejo da pessoa, muito mais do que a idade dela. Se ela tem uma idade avançada, e a gente entra no que a gente está discutindo até agora com relação aos outros procedimentos associados. Perfeito. A idade, realmente, ela é um ponto muito importante porque todos os outros procedimentos de cirurgia plástica,
A gente precisa que a pessoa tenha uma idade para que ela tenha amadurecimento corporal, ou seja, a fisionomia final dela estabelecida, porque o adolescente está em transição. Sim. Hoje ele está com uma aparência, daqui a pouco ele já está com outra. Então ele tem que ter a aparência física final e ele precisa ter um amadurecimento para discernir o que ele acha bonito, o que ele acha feio, o que ele acha que está incomodando. Porque muitas vezes o adolescente, hoje ele quer um cabelo azul, amanhã ele quer um cabelo curto, depois ele quer um cabelo... O cabelo cresce. E nós estamos falando de procedimentos que demandam uma grande seriedade no posicionamento da pessoa. Né? Perfeito, correto. Bom, em nome da Faculdade de Odontologia e do Núcleo de Teleodontologia, eu gostaria de agradecer a participação dos professores aqui com a gente e em breve trazemos mais novidades para as pessoas que seguem o Teleodonto. Obrigada a todos, foi um prazer tê-los aqui hoje. Muito obrigada.